Evacuar uma cidade, desarraigar uma sociedade. Esta é a operação mais difícil e traumática. Narrador 3, um ano atrás. Esta linha, que se estende das geladas costas orientais da Rússia até o coração brilhante e aparentemente protegido de Moscou, não é mais um corredor de prosperidade, mas uma vasta raiz de desespero. Ao longo da história humana, civilizações fugiram de vulcões em Pompeia e terremotos em Lisboa. No entanto, as evacuações em massa mais horríveis que a história testemunhou não resultaram da fúria da natureza, mas da incompetência governamental. Quando um Estado perde a capacidade de proteger seus cidadãos, esse país deixa de ser uma pátria geográfica e se transforma em uma armadilha massiva. Mesmo que você esteja a 7.000 quilômetros de distância da frente ucraniana, a guerra de Putin agora está no seu quarto. Os transformadores explodindo em Vladivostok? Sim, eu posso ver isso. O que está acontecendo lá? E as casas congelando em Moscou gritam uma coisa para nós: a zona segura da Rússia agora se foi. A história russa é um cemitério desses desastres administrativos. No inverno de 1917, na Rússia czarista, o governo focou na guerra na frente de batalha, cortou as linhas logísticas de São Petersburgo, deixando o povo enfrentar a fome e o frio. O resultado foi o colapso de um império e o deslocamento de milhões. O exemplo mais doloroso disso ocorreu em 1933 em solo ucraniano, Holodomor. O regime de Stalin havia tomado à força até o último grão de trigo dos camponeses para alimentar seu exército e industrializar. Milhões de pessoas foram condenadas à fome por aquele mecanismo frio conhecido como razão de Estado. Isso não foi um desastre natural, foi um crime de Estado. E hoje, a história está se repetindo na Rússia com uma cruel ironia. A mentalidade é a mesma, apenas as armas mudaram. Stalin usou a fome. Putin usa o frio. Hoje, o Kremlin está retirando à força os orçamentos de aquecimento e os fundos de infraestrutura do seu povo e despejando-os na guerra na Ucrânia. O resultado? 7.000 quilômetros de distância das linhas de frente, 50.000 pessoas estão congelando em Vladivostok. Pensava-se que a guerra nunca chegaria às profundezas da Rússia, mas esse impulso agora foi quebrado. Transformadores explodindo em Vladivostok, casas congelando nos subúrbios de Moscou, a Rússia está cambaleando com o colapso de um sistema autodestrutivo. As circunstâncias clamam pela evacuação urgente de milhões de pessoas, mas a realidade no terreno é horrível. Não há um plano para transportar essas pessoas, nenhuma mentalidade estatal para mantê-las aquecidas. As pessoas não estão presas entre partir e ficar, estão presas entre congelar e perecer nas estradas. Enquanto governadores gaguejam desamparados na televisão, o Kremlin está enterrado em profundo silêncio. Vendo que o Estado não pode protegê-los, as pessoas desesperadas estão iniciando uma migração em massa para a sobrevivência. Olhe mais perto de casa para 1986. Quando Chernobyl explodiu, a burocracia soviética ficou enterrada em um silêncio mortal por 36 horas completas. Enquanto o povo de Pripyat congelava sob a radiação, o Estado abandonou seus próprios cidadãos à morte para evitar causar pânico. A evacuação que começou naquele dia não foi apenas uma fuga de uma cidade, foi o último prego no caixão da União Soviética. A história se repete com cruel ironia. Moscou, que ontem faminta a Ucrânia, está congelando seu próprio povo hoje. A anatomia desse colapso e seu exemplo mais horrível surgiram com a explosão massiva na casa de caldeiras combinada Severnaya, o coração energético de Vladivostok, em 10 de fevereiro. De acordo com as descobertas iniciais, uma sobrecarga na linha de alta tensão desencadeou uma reação em cadeia na estação de transformadores. Esta falha técnica transformou-se em uma catástrofe em segundos. Quando a explosão envolveu a usina em chamas, a rede elétrica desgastada e negligenciada da era soviética de Vladivostok não conseguiu suportar o choque. Haverá mais agora, veja. Fome. É isso. Acabou. Búria. Explosão. Acabou. O arco está quebrado. Em um instante, 131 casas isoladas, 206 blocos maciços de apartamentos de vários andares, hospitais e centros comerciais foram mergulhados na escuridão total. 50.000 pessoas foram subitamente cortadas da vida moderna e lançadas de volta a condições primitivas. Ulice, resolva nosso problema. Genshny, dê-nos luz. Neste ponto, a situação em que a administração regional de Vladivostok se encontrava epitomizava a incompetência administrativa prevalente em toda a Rússia. Com 50.000 pessoas enfrentando a ameaça de congelar até a morte, a administração não tinha um plano B,
nem os meios logísticos para evacuá-las. Geograficamente localizada em uma rua sem saída, a evacuação tornou-se impossível em vez de uma opção. Os apelos das autoridades locais para manter a calma não eram mais do que uma admissão de que não podiam salvá-los. Enquanto o Kremlin mantinha seu silêncio, as autoridades locais estavam esmagadas sob uma equação impossível. Mas a verdadeira tragédia estava se desenrolando dentro das casas. O sistema de aquecimento central de Vladivostok depende de bombas elétricas. Quando a energia acaba, a circulação de água quente para. O frio de menos 20 graus Celsius do lado de fora rapidamente transforma os prédios de estilo soviético com isolamento precário em caixas de gelo. O congelamento e a expansão da água nos canos, fazendo-os estourar, abriram a porta não apenas para uma interrupção momentânea, mas para um desastre de infraestrutura que duraria todo o inverno. As autoridades locais descreveram o incidente como uma avaria temporária. No entanto, imagens do local confirmam que a situação era um completo caos, total loucura. É um caos absoluto. Veja, todos estão escondendo seus carros. Quando examinamos os aspectos técnicos do incidente, a imagem que emerge vai muito além de uma simples explicação de curto-circuito. Mais de 60% da infraestrutura energética na região do extremo oriente da Rússia tem mais de 40 anos e não foi modernizada. Os transformadores na usina de energia Severnaya dependem de sistemas da Siemens e ABB, para os quais não se podem obter peças de reposição devido a sanções ocidentais. As peças de reposição fabricadas na China e instaladas em seu lugar não conseguem lidar com as flutuações de tensão na rede elétrica russa. Este colapso técnico não é um acidente isolado. É uma prova concreta de como Moscou negligenciou seu próprio quintal enquanto desviava recursos para a guerra. Deixou o seu próprio quintal apodrecer. O povo de Vladivostok foi bombardeado não pelo exército ucraniano, mas pelas décadas de corrupção e negligência do seu próprio governo. A investigação iniciada pelo gabinete do procurador não passa de um teatro para apaziguar a raiva pública, não para encontrar o culpado. Mas Vladivostok não está sozinha. Mude rapidamente o mapa para o oeste até o local de nascimento de Putin, São Petersburgo. Estações transformadoras no distrito de Vyborg faliram uma após a outra. Na zona industrial bolchevique de São Petersburgo, uma instalação privada que produzia para a economia de guerra foi consumida pelas chamas. Isso não pode ser coincidência. O mesmo cenário está se desenrolando a 7.000 quilômetros de distância entre os pontos mais oriental e ocidental da Rússia. A infraestrutura não consegue mais suportar a carga. Enquanto os civis congelam em Vladivostok, a produção industrial para em São Petersburgo. Esta é a confirmação oficial de que a frente interna da Rússia entrou em um processo de desmoronamento por conta própria, sem qualquer intervenção externa. E vamos olhar para Moscou, a capital, onde a guerra agora está batendo a porta. A fortaleza inexpugnável de Putin também está desmoronando. No complexo residencial Lyubertsy Park, os depósitos estão cheios de água fervente, os porões estão inundados e não há aquecimento. Ainda mais centralmente, no Presnensky Val de Moscou, um incêndio massivo de 200 metros quadrados resultou na evacuação de 37 pessoas e na hospitalização de 6. E quanto a Belgorod? A situação aqui é baseada em uma causa diferente da de Vladivostok, mas com o mesmo resultado. Nesta cidade perto da fronteira ucraniana, onde a usina termoelétrica Lut foi atingida, 600.000 pessoas ficaram instantaneamente sem eletricidade e aquecimento. 200.000 pessoas ficaram completamente privadas de água limpa, a fonte básica de vida. A ordem de evacuação do governador de Belgorod, Gladkov, não foi um protocolo de segurança, mas a maneira do Estado de dizer aos seus cidadãos: não podemos cuidar de vocês, virem-se sozinhos. Os apelos do governador Gladkov para a evacuação parecem mais uma tentativa de fugir da responsabilidade do que um plano organizado do Estado. Chamadas para partir sem fornecer a infraestrutura logística necessária para mover 600.000 pessoas deixam o povo com a escolha entre a possibilidade de sofrer nas estradas e a possibilidade de morrer em suas casas. Moscou parece ter efetivamente descartado esta região como uma zona de amortecimento, o que representa uma falha do papel protetor do Estado aos olhos do povo. Podemos também entender esse quadro de desamparo observando os padrões de ataque da Ucrânia a alvos militares. As artérias energéticas da Rússia também foram alvo da Ucrânia. De acordo com a análise OSINT da Astra, drones ucranianos estavam no céu sobre Balashov, na região de Saratov. O alvo foi o enorme depósito de petróleo da Rosneft, na rua Neftainaya, número 55, previamente identificado pelo Estado-Maior ucraniano. Este não é um depósito comum.
Esta instalação, de propriedade da Saratov Neftprodukt, é o coração da infraestrutura de combustível e logística da região. Ele contém 27 tanques gigantes com um total de 15.300 metros cúbicos de material inflamável. Este ataque não é apenas um incêndio. É um golpe estratégico nas capacidades de abastecimento de combustível do exército e da indústria russa. Enquanto os moradores locais relatam veículos de combate a incêndios correndo desesperadamente para o local, a logística russa foi mais uma vez interrompida em chamas. Mas o que é verdadeiramente horrível é a decadência da vida civil atrás das linhas de frente. Olhe para Volgogrado. A cidade não está apenas mergulhada na escuridão por explosões de transformadores, mas também congelando e afundando na sujeira. No dormitório estudantil na rua Tarashansky, número 32, a futura geração russa vive em condições medievais há 2 semanas. Os canos de aquecimento estouraram, os canos de água congelaram e as entradas do prédio estão cobertas por vapor espesso. O edifício foi oficialmente deixado para secar e congelar a menos 20 graus. A resposta das autoridades é tragicômica. Nós não sabíamos. Pior ainda é a situação na rua Yeremenko, no distrito de Krasnoyarsk. As pessoas têm sido cercadas por odores de esgoto há dias, com porões cheios de águas residuais. Enquanto a empresa Sigma Yug transfere a responsabilidade para os cidadãos, o povo russo está preso. O efeito dominó se estende para o sul, até a região de Stavropol. Centenas de pessoas em Kislovodsk estão sem conseguir aquecer suas casas há 5 dias. A temperatura dentro das casas caiu para 11 graus Celsius. Enquanto os oficiais mentem dizendo, nós consertamos, os radiadores estão gelados e apenas água fria sai das torneiras. Kislovodsk, que deveria ser um centro turístico, agora é um inferno congelado. O que está acontecendo em toda a Rússia está causando um terrível colapso psicológico. O que fazem 50.000 pessoas em Vladivostok quando ficam sem eletricidade a 20 graus negativos? A única solução é fugir. É aqui que a dura realidade da geografia da Rússia e a repetição da história entram em jogo. Vladivostok é uma península, uma armadilha geográfica. O refúgio mais próximo, Khabarovsk, fica a 10 horas ao norte de trem, e sua infraestrutura também está à beira do colapso. A cidade próxima de Ussurisk não pode suportar esse fardo migratório. Moscou está a 9 horas de avião, e os preços dos bilhetes começam em 20.000 rublos. Para uma população à beira da fome, isso é um sonho impossível. A fronteira chinesa está a apenas 100 quilômetros de distância. Harbin chama, mas as portas estão fechadas para eles devido a sanções e protocolos de fronteira. As pessoas estão presas em seu próprio país. O que está acontecendo é uma cópia exata do terrível padrão de desastre causado pelo homem que vimos na história russa. O Estado russo está organizado não para proteger seus cidadãos, mas para ocultar o desastre. Do que nos lembra esse silêncio de 36 horas, que as autoridades em Vladivostok hoje descartam como uma pequena falha. Quando Chernobyl explodiu em 1986, o governo soviético também permaneceu em silêncio por exatamente 36 horas. Enquanto o povo de Pripyat comia sorvete sob radiação, o Estado mentia que tudo estava sob controle. O resultado foi o deslocamento forçado de 116.000 pessoas, câncer e trauma, que duraram por gerações. Hoje, não há radiação em Vladivostok, mas há radiação administrativa. Incompetência, mentiras e negligência estão expulsando as pessoas de suas casas, assim como em 1986. O que você faz quando percebe que o Estado não vai te salvar? Lembre-se do verão de 2010. Enquanto Moscou estava sob uma névoa tóxica e Putin estava de férias, vimos como o Estado cortou o orçamento de combate a incêndios. Não houve ordem oficial de evacuação, mas 500.000 pessoas fugiram da cidade em pânico. Agora a mesma coisa está acontecendo em Vladivostok. Isto não é uma evacuação organizada pelo Estado. Isto é uma migração de sobrevivência. E o exemplo mais próximo é Kherson. Putin chamou de evacuação voluntária, mas na realidade, a negligência e o colapso logístico na gestão da barragem de Kakhovka deixaram 115.000 pessoas presas nas estradas no meio do inverno. Assim como milhões de russos fugiram do Extremo Oriente, cuja infraestrutura havia colapsado, para buscar refúgio em Moscou durante o caos de 1991 a 1993, a mesma migração reversa está acontecendo hoje na superpotência de Putin, a Rússia. Mas desta vez, não há Moscou para fugir, porque os porões de Moscou também estão inundados. O contrato de estabilidade em troca de obediência entre o povo e o Estado foi rasgado nestes prédios congelados. Nas redes sociais,
cidadãos russos respondem com amarga ironia à propaganda do Kremlin de que tudo está sob controle. Comprei um aquecedor potente, mas sem eletricidade. É apenas uma pilha de metal cara. Esta frase resume a impotência do povo russo e como sua fé no sistema foi destruída. No entanto, esta escuridão em Vladivostok não é apenas a realização dos medos dos civis, mas também o maior medo do Kremlin. Porque Vladivostok não é apenas uma cidade, é a porta de entrada de 20 bilhões de dólares de Moscou para a Ásia e a parada final na linha de 9.000 quilômetros da ferrovia transiberiana. Mais importante ainda, é o coração da frota do Pacífico da Rússia. A explosão na usina termoelétrica Severnaya abalou a fortaleza oriental da Marinha Russa. A base naval de Vladivostok abriga submarinos nucleares da classe Borei, gigantescos destruidores como o Admiral Tributes, e mais de 50 navios de guerra. Quando a rede caiu, as unidades de apoio em terra para esses gigantes militares também foram mergulhadas na escuridão. Sim, os geradores dos navios entraram em ação, mas isso não é uma solução sustentável. As oficinas de manutenção, estações de radar e centros de comunicação dos submarinos nucleares dependem da rede elétrica da cidade. De acordo com informações vazadas de fontes militares, as operações logísticas nas bases foram interrompidas durante a queda de energia. Neste ponto estratégico, a apenas 150 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte, os guindastes que carregavam munição nos navios pararam. Redes digitais coordenando o envio de 12.000 soldados norte-coreanos e equipamentos destinados à frente ucraniana ficaram em silêncio. Isso não é nem um alerta para o exército russo. É um pesadelo direto. Ao pé da fronteira chinesa, a base que deveria ser um centro logístico em caso de uma possível crise em Taiwan não consegue nem acender sua própria lâmpada. 20.000 membros do pessoal naval e suas famílias estão atualmente tentando sobreviver em quartéis congelados a menos 20 graus. Um soldado tremendo de frio tem uma redução de 20% na prontidão de combate. A dissuasão da Rússia no Pacífico está derretendo nos cais congelados. Então, por que a Rússia, um dos maiores produtores de energia do mundo, flutuando em um oceano de gás natural e petróleo, não consegue aquecer seu próprio povo? Por que é tão difícil substituir um transformador queimado? A resposta está naquele ponto fatal, onde a economia e a logística pararam. Primeiro, a canibalização da guerra. Enquanto os gastos com defesa no orçamento do Kremlin para 2026 estão quebrando recordes históricos, os investimentos em infraestrutura e manutenção caíram para níveis de 2 a 3%. Esta é uma escolha deliberada. A administração Putin desviou os 100 milhões de dólares necessários para modernizar a rede elétrica de Vladivostok para a produção de mísseis hipersônicos a serem lançados na Ucrânia. Cada míssil é, de fato, uma peça roubada da eletricidade, água e aquecimento de uma cidade russa. Segundo, o muro do embargo tecnológico. Os transformadores queimando em Vladivostok e os painéis de controle em São Petersburgo foram instalados e mantidos por décadas por gigantes tecnológicos ocidentais, como Siemens, ABB e Schneider Electric. No entanto, os pesados pacotes de sanções impostos pela União Europeia e pelos Estados Unidos fizeram com que essas empresas se retirassem da Rússia e cortassem completamente o fornecimento de peças de reposição. Engenheiros russos estão tentando reparar uma turbina alemã quebrada usando cópias de engenharia reversa da China. No entanto, essas peças não podem ser integradas ao sistema, seja em termos de software ou hardware. O resultado? Incompatibilidade, superaquecimento e explosões inevitáveis. A infraestrutura energética da Rússia está desmoronando peça por peça, e não há sequer um único parafuso original para substituí-la. Terceiro, e mais perigoso, é a armadilha de dependência da China. A Rússia está desesperadamente recorrendo à China para preencher esse vazio tecnológico. O envolvimento de empresas chinesas no trabalho de reparo em Vladivostok mostra quão vazia é realmente a retórica de soberania do Kremlin. O controle da infraestrutura energética estratégica da Rússia está silenciosa e profundamente se transferindo para Pequim. Isso não é um processo de aliança, mas de colonização. Enquanto evita as sanções ocidentais, a Rússia está caindo sob a tutela tecnológica da China. Vladivostok, historicamente uma região reivindicada pela China, está agora efetivamente se tornando parte da esfera de influência de Pequim através de sua infraestrutura. Kim Jong-un está canalizando suas tropas e munições para a Rússia através da rota de Vladivostok. Em troca, ele espera tecnologia de submarinos nucleares e sistemas de mísseis. Mas o quadro que ele vê é sombrio.
A Rússia não consegue nem fornecer eletricidade para sua própria base de submarinos nucleares. Quando Vladivostok, o portal logístico, é fechado, o acesso da Coreia do Norte à Rússia é interrompido. Kim Jong-un percebe que o parceiro de quem espera a transferência de tecnologia é, na verdade, um gigante enferrujado. O Irã enviou milhares de drones Shahed e mísseis balísticos. Em troca, espera aeronaves Su-35 e sistemas avançados de defesa aérea. No entanto, o incêndio na refinaria em Saratov e a vulnerabilidade em Vladivostok levam os generais iranianos a perguntar: o que uma Rússia que não pode proteger seus próprios ativos estratégicos pode nos oferecer? A lenda da tecnologia russa está sufocando na fumaça dos transformadores em chamas. O Irã vê que apostou no cavalo errado, que a Rússia não é um protetor, mas um homem doente que precisa de proteção. Este quadro revela o oposto do sonho de Putin de uma grande Rússia, a realidade de uma Rússia sombria. À medida que a guerra se arrasta, essa decadência dentro da Rússia irá acelerar. O incêndio em Vladivostok é apenas o começo. Milhares de quilômetros de oleodutos, centenas de estações de transformadores e dezenas de barragens em todo o país tornaram-se bombas-relógio devido à negligência. O Kremlin não tem nem o dinheiro, nem a tecnologia, nem os recursos humanos para manter este sistema funcionando. Tudo isso grita uma verdade. A frente interna da Rússia caiu oficialmente. Quando os interruptores foram desligados em Vladivostok naquela noite, não foram apenas 50 mil civis que foram desligados, mas também o mito do Kremlin de um império invencível. A máquina de guerra de Putin desparafusou os parafusos na espinha dorsal de seu próprio país para atacar a Ucrânia. Agora essa espinha dorsal está rangendo sob seu próprio peso. Os submarinos nucleares da Frota do Pacífico estão cegos no porto, e as pessoas estão presas em suas casas. Isto não é uma falha técnica. Esta é uma declaração de falência sistêmica, onde Moscou abandonou seus recursos para a guerra e seu povo ao destino. O povo russo agora sabe disso muito bem. Não é o frio congelante que os arrepia, mas a consciência do Kremlin. Quando as luzes se apagam, a propaganda termina e o frio gelado da realidade começa. O inverno está apenas começando para a Rússia. E desta vez, não há luz no fim do túnel. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.